Olá, mais uma eleição se aproxima e os brasileiros serão chamados às urnas novamente para escolher seus representantes municipais para os próximos 4 anos. Desde a redemocratização e após 20 anos de ditadura militar, sucessivas crises econômicas, escândalos de corrupção, impeachments e, mais recentemente, um clima de radicalismo e a disseminação de fake news nas redes sociais desgastaram a imagem da própria democracia. Neste ano, a habitual carga de dúvidas, esperanças e paixões que acompanha os períodos eleitorais foi acrescida ainda das incertezas da pandemia. Mas assim como acontece em outras áreas da atividade humana, esse é um momento oportuno para que reflexões apontem caminhos para o futuro. Pensando nisso, o Jornal Jangadeiro lança o projeto JJ Eleições para contribuir de forma construtiva e responsável com um debate público sobre o exercício da política como ação positiva e sobre os valores essenciais que possibilitaram que a democracia se consolidasse, além dos desafios para sua manutenção nesse mundo de intensas mudanças. Por aqui você confere uma série de entrevistas sobre temas como liberdade de expressão, cidadania, eleições e o futuro da nossa democracia, com convidados muito especiais. O jornalista Carlos Andreasa, o advogado e escritor Djalma Pinto, a historiadora e escritora Isabel Lustosa, o jurista idealizador da Lei da Ficha Limpa, Marlon Reis, e o ativista social Paulo Anastácio. Eu te convido agora a participar conosco desse momento. Bom, a democracia ela é uma construção, do política, cultural. A história do século XIX foi todo um processo, de construção da ideia de democracia. A partir do século XVIII, com a proclamação, com a independência dos Estados Unidos, com o fundamento aí do Estado constitucional, da primeira grande república democrática, você tem esse conceito se sedimentando, não que o conceito vinha da Grécia Antiga, mas a partir da independência dos Estados Unidos, depois na Revolução Francesa e ao longo do XIX, ele vai sofrendo, na verdade, uma série de experimentos. Então, a democracia, inicialmente, não era a democracia que nós temos hoje. A democracia dos franceses foi a democracia do chamado voto censitário. Você tinha que ter dinheiro para votar. E esse modelo de democracia chegou até nós durante o século XIX. Foi isso que prevaleceu. A democracia, tal como a gente a conhece, ela de fato se consolida depois da grande tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. A democracia, ela é uma conquista da cidadania, da humanidade. É um instrumento de alternância do poder para que os cidadãos, que são os detentores da soberania popular, possam escolher aqueles a quem delegarão o poder de conduzir o seu destino. A eleição, ela é mecanismo fundamental para a consolidação da democracia. Mas não basta apenas a existência da eleição. É imprescindível que a eleição seja justa, transparente e com garantia da isonomia. Para isso, é fundamental que os magistrados encarregados da sua realização atuem com imparcialidade, com isenção, garantindo a efetiva aplicação da lei e afastando do processo eleitoral aqueles que maculam, que comprometem a lisura, a normalidade do processo eleitoral. Para mim, falar em democracia é uma forma de ampliar o direito do cidadão, o direito dele de poder escolher, o direito dele de poder se aproximar das organizações intersetoriais e também uma opção dele poder mostrar que a opção dele é também uma forma dele contribuir inativo ou ativamente, de todos os processos como um todo. Quando a gente entra dentro de uma comunidade, identifica os problemas, a gente enxerga e tenta fazer com que aquele problema ele seja solucionado, a gente cria uma esperança de melhoria,
com a educação, a segurança e por aí vai. A democracia é o único ambiente em que se pode dar a evolução de uma comunidade e de uma nação. As ditaduras, as autocracias partem de uma verdade inexistente. Criação de algumas mentes que se arvoram no alcance do poder e dele não querem sair, afirmando que é possível a existência de pessoas ou grupos que saibam mais do que os demais e, por isso, têm o direito de determinar como será o comportamento do restante da sociedade. Essa ideia, desde está errada, primeiro porque ninguém numa comunidade é melhor ou superior aos outros. E segundo, porque o ambiente de autocracia, de ditadura, ele não permite evolução alguma, ele estagna, congela a sociedade e num ambiente, num nível baixo. A democracia permite o crescimento e desenvolvimento da sociedade. É por isso que ela é tão importante. Às vezes nos queixamos de alguns problemas inerentes à democracia. Nós temos avanços e temos retrocessos. Mas não há outro ambiente em que nós possamos crescer juntos como comunidade. Então é muito importante olhar para a eleição, mas compreender a eleição como talvez a ponta, para usar um clichê, a ponta do iceberg de um processo democrático muito mais complexo e ao qual muitas vezes nós damos pouca atenção, inclusive porque deve-se dizer que a nossa atividade política, em boa parte, por causa dos políticos, mas não apenas por causa dos políticos, que a nossa atividade política tem sido muito desqualificada, eu diria mesmo criminalizada nos últimos tempos. E onde a política é desqualificada, onde a política é criminalizada, abre-se o espaço para que desqualificados e criminosos ocupem esses espaços. Então é preciso requalificar o ambiente político, descriminalizar o ambiente político, e a eleição o debate eleitoral é muito importante para isso, e aí é preciso considerar também o fato de que nós estamos em meio a uma pandemia, ou no rescaldo da pandemia em alguns lugares, dúvidas sobre novas curvas e tudo mais. De toda maneira, nós teremos uma eleição municipal já adiada, né, afastada da sua data inicial, e isso as condições para a votação certamente condicionarão essa eleição. Então também tem esse componente de preocupação sobre acessibilidade e estímulo ao voto num cenário de medo, também é algo que a gente tem que considerar como preocupante nesse processo eleitoral. É muito importante a gente ter essa perspectiva histórica para não cair em armadilhas de crer que está vivendo uma democracia quando o uso das leis, das regras da democracia está sendo direcionado no sentido do estabelecimento de governos autoritários. E os valores que são essenciais para uma convivência democrática, para a harmonia social: a igualdade, a solidariedade, a liberdade, o respeito ao dinheiro público. A liberdade tem que ser um compromisso, um princípio sedimentado na mente de cada cidadão, para que quando ele vier a exercer o poder, ele não agrida, não cerceie o exercício da liberdade. Por outro lado, ele tem que ter compreensão também de que o poder é um instrumento para servir a coletividade, jamais para a satisfação de pessoas. Políticas públicas voltadas para a prevenção das drogas, políticas públicas em prevenção à segurança, né? A capacitação do jovem, ela tem que ser trabalhada, porque na maioria das vezes você tem um morador de uma periferia que ele não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, e quem está disputando, na maioria das vezes, é o crime, né? Então, assim, o Estado ele só não deve se apresentar nas comunidades com a polícia, tem que ser com a polícia, com a política social, né, que volte os seus trabalhos para toda a população. A política faz parte do nosso dia a dia, inevitavelmente. Agora mesmo nós estamos num grande momento em que sofremos as consequências de uma grande pandemia, e é a política que define onde haverá liberação, onde haverá lockdown, onde haverá medidas
restrição, essa ou aquela. Então, a política já nos acompanha invariavelmente ao longo do dia inteiro, da hora que acordamos até a hora que vamos dormir. O que é preciso é que nós compreendamos isso. O que nos aproxima da política, na verdade, é uma aproximação visual, porque ela já está próxima a nós. Não existe essa de dizer assim, eu não sou político. Isso também é uma posição política, em que você decide outorgar todo o seu poder para os outros. Sobre democracia e eleição, tem um raciocínio muito simples, muito óbvio a ser feito aí. O sujeito, aquele de quem nós não gostamos, não chega ao parlamento ou a uma cadeira no executivo, em qualquer dos entes federativos, senão pelo voto, senão pelo nosso voto, né? Essa é a razão elementar da importância do voto. O cidadão que se torna representante, especificamente falando do parlamento, né, o símbolo da democracia representativa, da atividade política, mas serve também para aqueles que têm maior visibilidade, os chefes do executivo, eles chegam ali eleitos por nós. Então, um mau governante é reflexo da decisão, da escolha da população. Tão simples quanto isso. Um mau governante é representação do eleitor. Não direi que se trata de um mau eleitor. Direi que muitas vezes nós votamos com pouca reflexão, votamos pensando com grande frequência em aspectos imediatos, em demandas imediatas, em demandas nossas, individuais ou de grupos, cujo benefício nos interessa, e menos em médio e longo prazo, pensando em políticas públicas, pensando no respeito. Uma eleição também é um momento de reafirmação dos valores democráticos. Os candidatos em que votamos têm um histórico de defesa das instituições democráticas. Essa é a primeira reflexão a ser feita sobre a importância da democracia. É claro que a eleição é, para nós, o momento em que a ideia de democracia fica mais evidente, né? A eleição, portanto, é um elemento de educação da juventude, mas a democracia e, portanto, a atividade política, ela ocorre durante todos os anos, todos os dias, o tempo todo, mesmo naqueles anos em que não há eleição. Bom, eu vejo na Constituição Federal Brasileira, que, aliás, é um documento excelente como ponto de partida para o nosso comportamento enquanto nação, as balizas adequadas para nós entendermos o que é a liberdade de expressão, quais são os seus limites e quais são as suas proteções, as suas garantias. Ali, quando nós encontramos que é vedado o anonimato, ali, quando nós encontramos que não se pode também afetar a honra e a imagem das pessoas, mas de maneira objetiva, não porque aquela pessoa se sentiu, mas, por exemplo, porque se realmente praticou crimes ao imputar a alguém um crime que ela não cometeu, por exemplo. Isso aí não é o exercício da liberdade de expressão. E reprimir esse tipo de conduta, tanto do ponto de vista legal, digamos assim, faz parte do processo de proteção da liberdade de expressão. Uma vez que nós, definindo esses limites, de que não é possível ferir ilicitamente a honra e imagem das pessoas, e de que o anonimato é vedado, todo o resto é permitido. Todo o resto é plenamente possível. É um universo gigantesco que deve ser não apenas entendido e não apenas respeitado, como todos nós devemos nos unir para garantir que seja assim. Então, se não há prática de crime e não há anonimato, todo o resto é permitido. É assim que se compreende a liberdade de expressão. É assim que eu, particularmente, compreendo a liberdade de expressão tal como ela está descrita e amparada pela nossa Constituição Federal. Esse é um ponto realmente relevante. Em primeiro lugar, para você manter essas divergências respeitando as instituições, é imprescindível que a sociedade trabalhe os valores essenciais para a sua harmonia. Por exemplo, a solidariedade. Você se colocar no lugar do outro para sentir a sua dor. Nas divergências,
quando todos buscam o bem comum ou o melhor para a coletividade, esse pluralismo, essas divergências, elas não chegam à ruptura institucional, porque todos estão com a mente voltada para concretizar aquilo que seja melhor para a coletividade, para o todo. Eu acredito que a liberdade de expressão, ela precisa sempre estar em harmonia. Né? O Poder Judiciário, ele tem que alçar todo o exemplo para que todo aquele cidadão, ele se espelhe, né? Ele tem aquele órgão, aquela entidade como exemplo. O que a gente vê hoje aí na internet é troca de farpas. O morador da comunidade, quando ele enxerga essa visão, quando ele tem essa visão de que o poder executivo, legislativo e o judiciário ele está em conflito, ele não vai conseguir também entrar em harmonia. Ele vai fazer a liberdade dele, apesar de ser crítico, mas também a liberdade dele vai ser uma liberdade enviesada. Ele não vai ter toda aquela transparência no poder de decisão que era para ter vindo judiciário, legislativo e executivo. Se esses três poderes que eram para alçar, que eram também para fazer com que o cidadão ele tivesse uma direção correta, aí sim a gente poderia intensificar a liberdade de expressão como um mecanismo de ação. Eu sou muito radical nesse aspecto. Eu acho que liberdade de expressão é liberdade de expressão. De modo que não se deve jamais cercear o direito individual fundamental a se expressar previamente. Nós temos visto no Brasil muitos movimentos que se pode chamar de censores e resultando em censura prévia, inclusive a partir de cortes superiores, inclusive a partir do Supremo Tribunal Federal. Eu sou muito rigoroso nessa matéria, inclusive porque a legislação para coibir, para enfrentar os excessos decorrentes da opinião já existem, né? Nós temos calúnia, difamação, já há tipificação para esse tipo de coisa. A ideia de que se deva fazer mais do que isso, de que se deva antecipar a intenções, né? Não, aquele sujeito tem um histórico e ele pode fazer algo ali na frente, de modo que é preciso limitá-lo aqui. Isso não é aceitável. Devemos ter muito cuidado com discursos virtuosos que pretendem dizer aquilo que se pode ou não dizer de antemão. Então, eu sou muito radical nesse aspecto. Mesmo aqueles de quem eu discordo, porque considero odiosos, porque considero que o discurso é mentiroso, porque sei que difunde notícias falsas, porque eu sei que mente, porque eu sei que difama, porque eu sei que calunia. Esse sujeito tem de poder expressar a sua opinião e, uma vez fazendo isso, responder na justiça pelos crimes que cometa ao fazer. As leis que já existem estabelecem regras de comunicação, de manifestação, em que você não pode dizer caluniar, não pode ofender. Tem as leis penais mesmo, quero crer, já estabelecem controles. É preciso que as autoridades não partidarizem a forma de lidar com essas práticas, né? Uma pessoa colocar na internet que seria bom que as filhas dos juízes do Supremo fossem violentadas, isso já é um estímulo a uma violência que deve ser penalizada dentro do que as leis já dizem que isso é crime, né? Quando você diz coisas sobre alguém que são ofensas que não correspondem à verdade, o problema é que o próprio judiciário se partidarizou. Então, em vez de você ter uma lei que sirva para todos os lados, que vai dizer assim, isso é crime, isso não é crime, isso é ofensa, não. Você vai dizer, o juiz tal,
é daquele lado, ele vai dizer, não, isso é liberdade de expressão, ninguém pode mexer nisso. Aí o outro, não, isso é crime, tem que prender, tem que... Então é isso. É preciso, claro, criar um código de conduta dentro nos novos meios de comunicação, que diferem um pouco dos outros, inclusive por causa do anonimato, né, uma série de práticas curiosas que no começo da história da imprensa também havia o direito ao anonimato, mas, enfim, é preciso regular essas práticas, mas, ao mesmo tempo, fazer valer as leis que já existem com juízes idôneos que sejam capazes de esquecer que pertence a tal ou tal partido e punir o que seja passível de punição na lei. A liberdade que se deve dar a cada cidadão, a cada veículo jornalístico, a todos é a mesma e é imensa. E todos têm o direito de criticar, todos têm o direito de apontar falhas. E todos têm o direito de apontar falhas, inclusive de maneira veemente. O que não se pode é transmitir dados falsos. Mas fazer leituras diferentes sobre mesmos dados é característica da imprensa. Como é que se resolve o problema da liberdade de expressão, que aliás não é um problema, é uma solução, mas como é que se enfrenta esse universo? Não é com proibições, não é com conselhos, não é com censura, nada disso. Isso se resolve concedendo-se a voz para mais agentes, aumentando o número de pessoas com capacidades de fala. Ora, se eu não gostei da opinião daquele veículo, eu tenho outro veículo que fala de acordo com o que eu penso, então eu vou adotar esse aqui. Se essa revista, o conteúdo editorial dela não me atrai, eu vou procurar outra que me atrai. Então, a pluralidade de meios dá para a sociedade uma diversidade no debate que garante a qualidade da sociedade ao garantir esse que é um ponto fundamental da democracia, que é a liberdade de expressão. Primeiro, vamos ver o conceito de liberdade. Está lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1780. A liberdade vai até o momento em que você causa dano ao outro. Na hora que você, no exercício da liberdade, para pretexto de fazer, causa dano ao outro, você está praticando abuso de direito. A sua liberdade já encerrou. A educação para o poder pressupõe essa capacidade de conviver com os contrários, de assegurar a liberdade de expressão, e quem detém esse direito também deve ter consciência do limite que a sua liberdade deve ser exercida, até o momento em que causa dano ao outro. E nós estamos assistindo a emergência de um elenco de pessoas com discursos absolutamente irracionais, né? Um terraplanismo, coisas que você não imagina, coisas que antecedem a Revolução. É a volta da Idade das Trevas. Então, é preciso que essas pessoas sejam moderadas por outras. Se elas detêm todos os mecanismos de comunicação e chegam nos corações e mentes da maior parte da população, elas vão distorcer essas mentalidades. Então, é preciso regular a forma como essa comunicação se exerce para que as pessoas possam comparar o que estão recebendo e não receber um bombardeio de uma informação negativa sem o antídoto contra aquelas mentiras que a gente sabe que correram o mundo aí, que nos causaram grande dano. Medo dessa discussão muito assodada que ocorre no parlamento sobre lei das fake news, obrigando empresas privadas a tomar decisões que são decisões que deveriam caber ao juiz, tirando pessoas do debate público ou pressionando a que assim façam para não serem multadas, a ideia de que as nossas conversas sejam armazenadas por um determinado tempo em provedores sabe lá onde, oferecendo que dados sigilosos nossos possam estar disponíveis, de pessoas de bem, de pessoas honradas, de pessoas que não fazem discurso de ódio, mas a partir de critérios muito vagos, resultando em exposição das nossas individualidades, dos nossos sigilos.
Então, é um momento muito difícil em que eu percebo que há uma intenção, talvez bem intencionada, de se combater autoritarismos e autoritarismos que usem as redes de maneira criminosa. Não nego, acho que há, mas combater esses autoritarismos com autoritarismo não me parece ser o melhor caminho. É muito perigoso quando num baile, né, você convide para dançar, num baile, sendo esse baile um baile autoritário, você convide para dançar com você ou contra você numa competição, se assim for, um bailarino especialista em autoritarismo, né? Você vai perder, você vai tomar um baile. Eu acho que o voto ele é livre. Você não deve chegar para nenhum tipo de morador e dizer, você vai ter que votar no fulano A, no político B. O morador ele tem convicção de que ele deve escolher o candidato dele. Ser livre e transparente da melhor forma possível. Bom, eu vejo na Constituição Federal brasileira, que aliás é um documento excelente como ponto de partida para o nosso comportamento enquanto nação, as balizas adequadas para nós entendermos o que é a liberdade de expressão, quais são os seus limites e quais são as suas proteções, as suas garantias. Ali quando nós encontramos que é vedado o anonimato, ali quando nós encontramos que não se pode também afetar a honra e a imagem das pessoas, mas de maneira objetiva, não porque aquela pessoa se sentiu, mas, por exemplo, porque se realmente praticou crimes ao imputar a alguém um crime que ela não cometeu, por exemplo. Isso aí não é o exercício da liberdade de expressão. E reprimir esse tipo de conduta, tanto do ponto de vista legal, digamos assim, faz parte do processo de proteção da liberdade de expressão. Uma vez que nós, definindo esses limites, de que não é possível ferir ilicitamente a honra e imagem das pessoas, e de que o anonimato é vedado, todo o resto é permitido. Todo o resto é plenamente possível. É um universo gigantesco que deve ser não apenas entendido e não apenas respeitado, como todos nós devemos nos unir para garantir que seja assim. Então, se não há prática de crime e não há anonimato, todo o resto é permitido. É assim que se compreende a liberdade de expressão. É assim que eu, particularmente, compreendo a liberdade de expressão tal como ela está descrita e amparada pela nossa Constituição Federal. Esse é um ponto realmente relevante. Em primeiro lugar, para você manter essas divergências respeitando as instituições, é imprescindível que a sociedade trabalhe os valores essenciais para a sua harmonia. Por exemplo, a solidariedade. Você se colocar no lugar do outro para sentir a sua dor. Nas divergências, quando todos buscam o bem comum ou o melhor para a coletividade, esse pluralismo, essas divergências, elas não chegam à ruptura institucional, porque todos estão com a mente voltada para concretizar aquilo que seja melhor para a coletividade, para o todo. Eu acredito que a liberdade de expressão, ela precisa sempre estar em harmonia. Né? O Poder Judiciário ele tem que alçar todo o exemplo para que todo aquele cidadão ele se espelhe, né? Ele tem aquele órgão, aquela entidade como exemplo. O que a gente vê hoje aí na internet é troca de farpas. O morador da comunidade, quando ele enxerga essa visão, quando ele tem essa visão de que o poder executivo, legislativo e o judiciário ele está em conflito, ele não vai conseguir também entrar em harmonia. Ele vai fazer a liberdade dele, apesar de ser crítico, mas também a liberdade dele vai ser uma liberdade enviesada. Ele não vai ter toda aquela transparência no poder de decisão que era para ter vindo judiciário, legislativo e executivo. Se esses três poderes que eram para alçar, que eram também para fazer com que o cidadão ele tivesse uma direção
correta, aí sim a gente poderia intensificar a liberdade de expressão como um mecanismo de ação. Eu sou muito radical nesse aspecto. Eu acho que liberdade de expressão é liberdade de expressão. De modo que não se deve jamais cercear o direito individual fundamental a se expressar previamente. Nós temos visto no Brasil muitos movimentos que se pode chamar de censores e resultando em censura prévia, inclusive a partir de cortes superiores, inclusive a partir do Supremo Tribunal Federal. Eu sou muito rigoroso nessa matéria, inclusive porque a legislação para coibir, para enfrentar os excessos decorrentes da opinião já existem, né? Nós temos calúnia, difamação, já há tipificação para esse tipo de coisa. A ideia de que se deva fazer mais do que isso, de que se deva antecipar a intenções, né? Não, aquele sujeito tem um histórico e ele pode fazer algo ali na frente, de modo que é preciso limitá-lo aqui, isso não é aceitável. Devemos ter muito cuidado com discursos virtuosos que pretendem dizer aquilo que se pode ou não dizer de antemão. Então, eu sou muito radical nesse aspecto. Mesmo aqueles de quem eu discordo porque considero odiosos, porque considero que o discurso é mentiroso, porque sei que difunde notícias falsas, porque eu sei que mente, porque eu sei que difama, porque eu sei que calunia. Esse sujeito tem de poder expressar a sua opinião e, uma vez fazendo isso, responder na justiça pelos crimes que cometa ao fazer. As leis que já existem estabelecem regras de comunicação, de manifestação, em que você não pode dizer caluniar, não pode ofender. Tem as leis penais mesmo, quero crer, já estabelecem controles. É preciso que as autoridades não partidarizem a forma de lidar com essas práticas, né? Uma pessoa colocar na internet que seria bom que as filhas dos juízes do Supremo fossem violentadas, isso já é um estímulo a uma violência que deve ser penalizada dentro do que as leis já dizem que isso é crime, né? Quando você diz coisas sobre alguém que são ofensas que não correspondem à verdade, o problema é que o próprio judiciário se partidarizou. Então, em vez de você ter uma lei que sirva para todos os lados, que vai dizer assim, isso é crime, isso não é crime, isso é ofensa, não. Você vai dizer, o juiz tal é daquele lado, ele vai dizer, não, isso é liberdade de expressão, ninguém pode mexer nisso. Aí o outro, não, isso é crime, tem que prender, tem que... Então é isso. É preciso, claro, criar um código de conduta dentro dos novos meios de comunicação, que diferem um pouco dos outros, inclusive por causa do anonimato, né, uma série de práticas curiosas que no começo da história da imprensa havia o direito ao anonimato, mas enfim, é preciso regular essas práticas, mas ao mesmo tempo fazer valer as leis que já existem com juízes idôneos que sejam capazes de esquecer que pertence a tal ou tal partido e punir o que seja passível de punição na lei. A liberdade que se deve dar a cada cidadão, a cada veículo jornalístico, a todos é a mesma e é imensa. E todos têm o direito de criticar, todos têm o direito de apontar falhas. E todos têm o direito de apontar falhas, inclusive de maneira veemente. O que não se pode é transmitir dados falsos. Mas fazer leituras diferentes sobre mesmos dados é característica da imprensa. Como é que se resolve o problema da liberdade de expressão, que aliás não é um problema, é uma solução, mas como é que se enfrenta esse universo? Não é com proibições, não é com conselhos, não é com censura, nada disso. Isso se resolve concedendo-se a voz para mais agentes, aumentando o número de pessoas com capacidades de fala. Ora, se eu não gostei da opinião daquele veículo, eu tenho outro veículo que fala de acordo com o que eu penso, então eu vou adotar esse aqui. Se essa revista, o conteúdo editorial dela, não me atrai,
mas vou procurar outra que me atrai. Então, a pluralidade de meios dá para a sociedade uma diversidade no debate que garante a qualidade da sociedade ao garantir esse que é um ponto fundamental da democracia, que é a liberdade de expressão. Primeiro, vamos ver o conceito de liberdade. Está lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1780. A liberdade vai até o momento em que você causa dano ao outro. Na hora que você, no exercício da liberdade, para pretexto de fazer, causa dano ao outro, você está praticando abuso de direito. A sua liberdade já encerrou. A educação para o poder pressupõe essa capacidade de conviver com os contrários, de assegurar a liberdade de expressão, e quem detém esse direito também deve ter consciência do limite que a sua liberdade deve ser exercida, até o momento em que causa dano ao outro. E nós estamos assistindo à emergência de um elenco de pessoas com discursos absolutamente irracionais, né? Um terraplanismo, coisas que você não imagina, coisas que antecedem a Revolução. Quer dizer, é a volta da Idade das Trevas. Então, é preciso que essas pessoas sejam moderadas por outras. Se elas detêm todos os mecanismos de comunicação e chegam nos corações e mentes da maior parte da população, elas vão distorcer essas mentalidades. Então, é preciso regular a forma como essa comunicação se exerce para que as pessoas possam comparar o que estão recebendo e não receber um bombardeio de uma informação negativa sem o antídoto contra aquelas mentiras que a gente sabe que correram o mundo aí, que nos causaram grande dano. Medo dessa discussão muito assodada que ocorre no parlamento sobre lei das fake news, obrigando empresas privadas a tomar decisões que são decisões que deveriam caber ao juiz, tirando pessoas do debate público ou pressionando a que assim façam para não serem multadas, a ideia de que as nossas conversas sejam armazenadas por um determinado tempo em provedores sabe lá onde, oferecendo que dados sigilosos nossos possam estar disponíveis, de pessoas de bem, de pessoas honradas, de pessoas que não fazem discurso de ódio, mas a partir de critérios muito vagos, resultando em exposição das nossas individualidades, dos nossos sigilos. Então, é um momento muito difícil em que eu percebo que há uma intenção, talvez bem intencionada, de se combater autoritarismos e autoritarismos que usem as redes de maneira criminosa. Não nego, acho que há, mas combater esses autoritarismos com autoritarismo não me parece ser o melhor caminho. É muito perigoso quando num baile, né, você convide para dançar, num baile, sendo esse baile um baile autoritário, você convide para dançar com você ou contra você numa competição, se assim for, um bailarino especialista em autoritarismo, né? Você vai perder, você vai tomar um baile. Eu acho que o voto ele é livre. Você não deve chegar para nenhum tipo de morador e dizer, você vai ter que votar no fulano A, no político B. O morador ele tem convicção de que ele deve escolher o candidato dele. Ser livre, transparente e da melhor forma possível. As eleições são o processo de checagem das democracias, né? O que a gente, ao longo da história das eleições, também, né? Como eu já disse, o voto censitário era o voto dos que tinham mais dinheiro, mas eram votos, né? As pessoas elegiam os governantes enfim, havia até uma espécie de escala. Isso chegou a ser implementado no Brasil no século XIX, a partir da Carta Constitucional de 1824, que vota uma primeira instância, uma segunda instância, enfim. Mas isso não vem ao caso. O importante é lembrar que esse processo da eleição não é só
o ato de ir à urna votar, né? É o processo da construção das candidaturas, da apresentação desses nomes à população, do conhecimento que se faz das propostas dos políticos. Então, a eleição não é só o dia da eleição, é o processo que a antecede. Então, ele é muito importante também no sentido da educação política do povo, né? Na democracia de Atenas, todos exerciam o poder, deliberavam ágora. Na nossa democracia contemporânea, há a delegação, porque o homem precisa dessa delegação para implantar os governantes, que conduzirão a política sempre com a atenção voltada para a realização do interesse coletivo. Hoje, o nosso grande desafio é cuidar da qualidade do debate eleitoral. Eu tenho afirmado que, no final da década de 90, a luta era contra a compra de votos e deu origem à primeira lei de iniciativa popular, a Lei 9.850, conhecida como Lei dos Bispos, por conta do protagonismo da Igreja Católica. Uma lei que tornou possível responsabilizar pessoas que praticam compra de votos. Ela foi muito útil para o Brasil, ela ajudou demais o debate público. Depois veio a lei da ficha limpa. A sociedade estava preocupada com o perfil dos candidatos, para que entre eles não estivessem pessoas com ações por crimes graves, situações infamantes, né? Uma biografia manchada. Quando a gente fala de eleições, principalmente nas periferias, a eleição ela é tratada, infelizmente, como um negócio, né? O morador, na maioria das vezes, ele acaba ultrapassando todos os limites de poder. O que é que eu quero relatar nisso? As eleições ela era para ser, na verdade, uma forma dele contribuir sem moeda de troca, entendeu? Porque na maioria das vezes o morador ele se vende, né? Ele ultrapassa limites básicos e aquela demanda da comunidade acaba ficando para segundo plano. O período eleitoral, o ambiente eleitoral, as cercanias do pleito eleitoral, geralmente nos colocam no terreno da emoção, né? É muito difícil considerações racionais no calor de um processo eleitoral. O que é uma disputa eleitoral, se não uma disputa por projetos de poder, sem dúvida nenhuma, mas que devem consistir também em projetos de políticas públicas. Em algum momento, nas últimas décadas, a própria ideia de campanha eleitoral assumiu o lugar de marketing eleitoral e não de marketing político, né? A própria qualidade das campanhas, a transmissão de notícias, passou a se voltar muito mais... E veja, eu não quero deslegitimar isso, mas passou a se voltar muito mais para a emoção, e uma emoção muitas vezes que passa por desqualificar o outro, muitas vezes também individualmente, né, ad hominem, como se diz, não no campo das ideias, muito mais isso do que um debate sobre propostas. Quando você tem os debates, mesmo que a gente tenha reservas sob a forma de que alguns acontecem, mas quando você tem os debates entre os políticos, os comícios, as grandes reuniões que se fazem em torno de algumas candidaturas, você de alguma forma está promovendo a educação cívica, né, dos eleitores, das pessoas envolvidas, etc. Então, a importância das eleições é dessa checagem periódica dos presidentes, dos deputados e do poder municipal, vereadores, prefeitos, etc., ela é importante para que se veja se aquelas promessas foram cumpridas ou não, ou para que o povo tenha acesso, tenha a possibilidade de rever ou reeleger aquele candidato ou escolher outro candidato. Agora, o grande debate que está no centro da democracia é o da qualidade do debate eleitoral, que está afetada pelos crimes digitais, pelas notícias falsas, pela desinformação, pelo afluxo de mensagens massivas, né, provenientes de dispositivos automatizados para os aplicativos de mensagens eletrônicas.
os robôs, tudo isso está tendo um impacto terrível na qualidade do nosso debate eleitoral. E se eu tivesse que, e tendo que apresentar assim, o ponto central do que é se debater na qualidade das eleições hoje, eu não tenho dúvida de que esse é o nosso maior problema. O problema não é a polarização, é a radicalização da polarização. Isso foi para um tal lugar que vota-se hoje, escolhe-se hoje um candidato porque ele é ou se diz e consegue convencer como de esquerda ou de direita, mas não pelo que está contido em ser de esquerda e ser de direita. Um candidato de direita bom, um candidato de direita ruim, um candidato de esquerda bom, um candidato de esquerda ruim. Por que ele é bom? Né? Porque, sendo de esquerda ou não? Porque ele apresenta um projeto, uma ideia de país. E isso foi se perdendo ao longo dos anos, o debate público foi ficando muito precário. Há um processo de desqualificação das instituições, de desqualificação, sobretudo, do parlamento, a desqualificação da ideia de negociação política, de acordo político, de composição política, a ideia de que articular politicamente seria coisa de bandido, de criminoso, como se houvesse um establishment fechado que só se articula para se beneficiar. Isso não é verdade. A própria ideia de atividade política, de reunião partidária, portanto, o próprio fundamento de partido, o fundamento da ideia maior, muito cara para nós, de democracia representativa, é a negociação. Né? E nós chegamos a um ponto no Brasil em que políticos foram eleitos, inclusive para os mais altos cargos da República, com o discurso de que não negociar era bom, de que uma das virtudes principais seria eu não negocio, eu não me misturo, eu não faço política. Meu Deus, que perigo. Evidentemente, quando você tem um déficit de cidadania, pessoas não qualificadas para o exercício do direito do voto, prendendo não apenas voto como um direito, mas como um dever, como uma contribuição de cada um para escolher responsáveis pela construção do destino da sociedade. É imprescindível que cada cidadão compreenda, em primeiro lugar, a finalidade do poder, de servir a coletividade. Na medida em que essa compreensão se sedimenta, naturalmente, essa compra de voto, as distorções de utilização do poder ou do poder econômico para macular o processo eleitoral, tudo isso se reduz. O grande desafio, portanto, é qualificar cada pessoa para o exercício da cidadania. Ou seja, para compreender que o Estado tem como objetivo fundamental realizar o bem comum, dirimir os conflitos e garantir a paz social. Então isso é muito preocupante e também serve para que a gente possa alertar cada vez mais o cidadão que ele tem o poder de decisão. A democracia brasileira é muito recente. Então, nós estamos falando de um processo de 30 anos, de pouco mais de 30 anos, né, de democracia, um período em que nós tivemos 2 impeachments, né, com traumas, né, isso gera muitos traumas, né, e nós temos na história do Brasil longos períodos autoritários, longos períodos ditatoriais. Houve o período Vargas, o período do Estado Novo, depois a ditadura militar. Nossa democracia, a consolidação da nossa democracia é muito interrompida, muitas rupturas, muitos rompantes, muito ímpeto revolucionário. Então, o que nós precisamos, a meu ver, compreender como lição do nosso processo democrático é que a democracia não é um valor permanente, que a democracia não é um dado da natureza, ela não é como o dia e a noite, ela virá, ela sempre estará aqui, podemos ter tranquilidade a esse respeito. Não, existem movimentos permanentes que tentam desqualificar ou enfraquecer a democracia, ou reformar a democracia para que ela pareça democracia sem ser democracia. Então, em relação à democracia, a lição que o Brasil ensina é de que a gente precisa estar atento, alerta,
permanentemente para defender os princípios democráticos. Se nós, para usar uma imagem bastante simples, se nós não regarmos a democracia, seca, morre. Né? Então, a democracia não é uma democracia maravilhosa, ela funciona enquanto ela está funcionando. Se nós não mantivermos as suas engrenagens lubrificadas, ela atrofia. E tem muita gente trabalhando por isso. Então, a lição em relação à democracia no Brasil é de que a gente precisa cuidar da democracia no Brasil o tempo todo. Quais são os critérios que a sociedade deve exigir de quem vai ser investido no poder? Primeiro requisito: honestidade. Compromisso com dinheiro público para ser bem aplicado. Consciente de que o dinheiro público sai do bolso de cada cidadão. Não nasce árvore, nem vem do céu. Então, o governante tem que ter compromisso com a boa aplicação do dinheiro. A sociedade deve se libertar de todo cidadão que já praticou desvio de verba pública. Jamais pode entregar o poder político a quem já se envolveu com corrupção. A democracia brasileira precisa acordar para que compreenda que o exercício do poder deve ser privativo de pessoas honradas, comprometidas com o bem comum e que realmente compreendam que o poder deve ser exercido exclusivamente para a satisfação do interesse coletivo. Enquanto a sociedade mantiver tolerância com quem desvia a verba pública, com quem dá maus exemplos para a juventude, a democracia estará sempre ameaçada. A prosperidade pressupõe governantes comprometidos com a impessoalidade, comprometidos com a boa aplicação do dinheiro público, respeito à liberdade de expressão e buscando sempre formular políticas públicas que atendam ao interesse da comunidade e jamais seu interesse pessoal. É difícil dizer a jovem democracia brasileira, né? Eu acho que é possível falar o povo brasileiro. E é difícil também falar do povo brasileiro porque o processo de educação, de acesso à escola, de acesso aos livros, ele precisa ser continuado, ele precisa ser ampliado para garantir que as pessoas saibam que elas têm direitos e têm deveres, né? Essa educação, ela precisa ser trabalhada para evitar que a gente cometa erros e se ausente do debate político, acha que isso não é seu assunto, né? Seja mais participativo. Isso pode ser feito até de uma forma social. Esses espaços de sociabilidade também podem ser espaços de conscientização, né? Essas lições que a gente está vendo todos os dias aí acontecendo, a gente tem que tomar como um aviso para ficar de olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar, como disse o grande Sérgio Ricardo. Nós passamos muito tempo com a sociedade brasileira meio fora dos debates políticos. Os debates eram debates mais de elite, em que, claro, havia muito suporte e legitimidade para essas elites, mas o franco debate ele ficava restrito a poucos grupos. Agora nós temos mais grupos expostos e até de uma maneira equivocada, né, gerando esse entrechoque, essa agressão, essa violência. Mas eu quero estar certo de que isso é um processo que só está acontecendo porque agora a população como um todo viu aumentar a preocupação com a política. Pessoas que davam menos importância agora dão total. O problema é que, depois de muito tempo participar, quando vêm para a participação, entram de uma maneira atabalhoada, agressiva e até violenta. Eu quero crer que o momento posterior, o devir, vai nos trazer um temperamento. Eu quero que a próxima leva de brasileiros, eu imagino que seja, e torço para que isso aconteça, ainda agora nessa geração, não precisa ser na próxima, é que nós acalmemos
os ânimos, mas percebamos que nós todos os brasileiros temos que ter entrado para ficar na política, opinando, falando, criticando, questionando, mas sem nunca ultrapassar os limites da ética, da lógica, do humanismo, da tolerância e tudo que está ao redor disso. Eu acredito que tanto os movimentos de liderança como também as organizações, elas devem trabalhar esse tema. Não só por tratar em campanha eleitoral, não só por tratar em ano eleitoral, né? Para que o morador ele também tenha essa motivação. Porque na maioria das vezes, quando se fala em política, vem toda uma avalanche de descredibilidade, desconfiança. Então eu acredito que esse tema ele deve ser mais trabalhado, né? Tem assim um conceito mais ativamente, levando alternativa para as comunidades pobres, né? O Jornal Jangadeiro agradece pela sua companhia nessa série especial JJ Eleições. Esperamos ter contribuído com um debate positivo sobre os valores essenciais da nossa democracia. E desejamos a todos uma ótima eleição. Obrigado e até a próxima.